Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Você que está em casa, eu acredito que vai estar aqui embaixo também para você acompanhar, mas você pode correr rapidamente, pegar a sua Bíblia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que não estão sob ou debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para que vivemos escravos ou sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita isso comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos fazer um grande coral? Vamos juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, só vocês. Por quê? Ok. Versículo 15. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pai, muito obrigado pela tua palavra poderosa, viva e eficaz, para transformar o homem de dentro para fora, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Talvez você já pensou, talvez você já falou, ou talvez você conviva regularmente com pessoas que falam ou pensam isso. Eu me lembro de um amigo, ele era um adolescente, mas era aquele adolescente que fazia evangelismo na base do terrorismo, né? Ele não conhecia muito bem a palavra amor. O negócio dele era a verdade, ainda que matasse. Aí eu me lembro que um dia, ele na escola tinha uma formiga passando, ele pisou na formiga. Nunca mais me esqueci disso. Aí tinha uma menina perto dele e falou assim: meu Deus, que maldade, não faz isso com a formiga, tadinha. Ela também é filha de Deus. Ele amorosamente virou para a menina e falou: você não é, ela vai ser.
Desnecessário. Apesar de ser verdade, biblicamente, nem todos são filhos de Deus. Pelo que nós lemos aqui, quem são os filhos de Deus, irmãos? Nós repetimos sistematicamente esse versículo. Quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito. E quem são os que foram guiados pelo Espírito? Aqueles que nasceram de novo, no Espírito. E quem foram aqueles que nasceram de novo? Aqueles que entregaram a vida a Jesus através do arrependimento de seus pecados. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Existe um abismo entre o homem e Deus. E sabe o que confunde muitas pessoas? As pessoas, elas equivocadamente acreditam que pelo fato de serem abençoadas, isso as torna filhos de Deus, porque Deus abençoa. Outro dia eu vi uma pessoa falando o seguinte, uma pessoa extremamente injusta, uma pessoa extremamente desleal. A pessoa vira e fala assim, sendo corrigida, a pessoa fala: se Deus não fosse comigo, eu não prosperava. Era uma pessoa bem rica. Se Deus não fosse comigo, eu não prosperava. Essa foi a frase dele. Ou seja, esse cara, ele construiu um credo equivocado de que Deus é com ele pelo fato dele prosperar. Existe uma coisa muito diferente, irmãos. Deus é justo. Se uma pessoa trabalha honestamente, ela é digna de ter o seu salário. Se uma pessoa administra bem as suas contas, se uma pessoa faz uma boa gestão do seu dinheiro, é justo que essa pessoa prospere, independente do seu credo religioso. Ponto. O cara trabalhou, ganhou dinheiro, administrou dinheiro, fez uma boa gestão, inevitavelmente essa pessoa vai prosperar. Deus não boicota uma pessoa pelo fato da pessoa não servir a Ele. Deus não persegue aqueles que não o amam. Caso contrário, no período de pandemia, crente não morreria, ou só morreria quem não é crente. Caso contrário, só teria dinheiro e prosperidade os crentes. Caso contrário, o sol, ele brilharia um pouco mais em cima do terreno do crente. Não, irmãos. Obrigado, Jonathan. A Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo, e Ele tem prazer em nos abençoar. O sol nasce para justos e para injustos. Vai dar fruto no terreno do justo e no injusto, se ele plantar e cultivar e tiver a paciência. Deus mandou vida para todos, saúde para todos. Agora, o fato de uma pessoa estar sendo abençoada por Deus não significa que essa pessoa esteja sendo aprovada por Deus. É como um cara que tem 2 filhos, um que lhe gera muito prazer e um outro que só lhe traz desgosto, mas os 2 são abençoados pelo pai. Os 2 usam da internet que o pai paga, comem da comida que o pai paga, moram na casa que o pai paga, ainda andam no carro que é do pai, dormem na cama que esse pai paga. Os 2 são abençoados. Eles estão tendo até o que não merecem, mas o fato deles estarem sendo abençoados pelo pai não significa que esse pai tenha igualmente o mesmo prazer em ambos os filhos. Concordam comigo? Existe uma coisa que é o amor de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele decidiu amar a humanidade indistintamente. Todos foram amados. Só que entende que o amor de Deus é como se fosse isso daqui, ó. Eu dei esse teclado para você. É só uma ilustração, ninguém se anima não, tá? Eu dei esse teclado para vocês. É de vocês. É um direito. E se tornou um direito não porque vocês foram merecedores. Se tornou um direito a partir do momento que eu dei. Vocês não tinham direito, mas o meu amor fez com que eu lhes desse. Então a partir de agora vocês têm direito. Não por méritos, por dádiva, por graça, mas se tornou um direito. Ok? Só que esse teclado é seu. Mas entre a doação
e o apossar-se dele, o que você tem que fazer, Rogério? Se você quiser o teclado que eu te dei, vir até aqui pegá-lo. Entende que o amor de Deus, ele está disponível para toda a humanidade. Todos foram amados, mas isso não significa que todos terão um relacionamento de amor com Deus. Porque para ter uma história de amor com Deus, tem a ver com o que eu decido fazer com aquilo que Deus disponibilizou para mim. Eu posso dar o teclado para o Rogério e o Rogério nem nunca vir pegar esse teclado. Eu posso dar o teclado para o Rogério e o Rogério achar que isso não é relevante para ele. Eu posso dar o teclado para o Rogério e o Rogério achar que, sei lá, que de repente ele não é digno de receber esse presente. Ele pode não pegar esse teclado por se sentir indigno. Ele pode não pegar o teclado por achar que ele não precisa disso. Ele pode não pegar esse teclado por inúmeras razões, por preguiça, por desleixo, por descaso, por não estar disposto a se sacrificar ao ponto de vir aqui carregar um peso até a sua casa. Era dele, mas o fato de ter sido dado para ele não significa que ele se conectou com isso. Porque entre aquilo que Deus liberou para a humanidade e o impacto disso na minha vida vai envolver a minha resposta de querer ou não corresponder ao amor de Deus. Eu tenho a opção de não corresponder. E para Deus, tudo bem. Você vai continuar vivendo. Você vai continuar vivendo e colhendo o fruto da sua justiça. Trabalhou, cuidou da sua saúde, você vai ter os méritos disso. Deus não vai te boicotar. Agora, para me tornar filho, eu preciso estabelecer uma aliança com Ele. Um dia eu disponibilizei o meu amor para a Adriene. Eu estava disposto a estabelecer uma aliança com ela. Eu estava disposto a amá-la pelo resto da história da minha vida. Mas isso só foi possível porque ela correspondeu a esse amor. Ela correspondeu, ela também desejou me amar. Ela também desejou estabelecer uma aliança comigo. Senão essa história juntos não seria possível. E as pessoas acham que pelo fato de Deus ser bom, pelo fato de Deus abençoar, pelo fato das coisas estarem dando certo na vida, que Deus é com elas. Não. Você pode passar uma vida inteira sendo abençoado, no final da sua vida você ir para o inferno. Por que não pode ir para o céu quem não entrega a vida para Jesus? Por uma questão simples. No Éden, o pecado do homem fez com que o espírito humano fosse morto. Morte espiritual não é a inexistência de um espírito. Caso contrário, não crentes não teriam experiências espirituais. Morte espiritual não é um estado de inexistência do espírito humano, mas é a perda do direito de ter acesso a Deus, porque Deus é santo. O pecado original privou o homem de se relacionar com Deus. É por isso que a Bíblia fala: todos pecaram e destituídos, separados da glória de Deus, foram destituídos. O homem tentou se aproximar de Deus ao longo da história e até o dia de hoje, pela sua própria justiça, pelos seus muitos esforços, pelos seus méritos. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos perdoar. Mas ser perdoado ou não envolve a minha decisão de aceitar o perdão. Ser amado ou não envolve a minha decisão de decidir corresponder a esse amor. Me tornar filho ou não envolve a minha decisão de dizer sim para generosa e injusta. Injusta porque pela justiça eu não teria direitos. Por isso injusto é um favor imerecido. Pela oferta generosa e graciosa que Ele me fez de me tornar um filho dEle e de me assentar à mesa com Ele, a sua mesa como filho. Mas eu posso desprezar isso. Apesar de haver
uma vida espiritual disponível para mim, apesar de haver uma ressurreição no Espírito disponível para mim, apesar de haver um relacionamento incrível com Deus disponível para mim, apesar de tudo isso, eu posso passar uma vida inteira vivendo segundo a carne. E a Bíblia fala que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos. Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que não vivem mais segundo os ditames e os valores da sua carne, esses são os filhos de Deus. E o céu foi preparado para os filhos. E qualquer um, é aqui que entra a justiça de Deus, qualquer um pode ser filho. É mais ou menos assim, ó. Hoje eu tive o honroso convite de estar na casa do Itamar e da Michele. Comi um frango assim, extraordinário, cortado com uma faca, pastor Márcio, gravada com o nome dele, né? Ter kit de faca não é pra... Ter kit de faca já é um negócio luxuoso, mas o kit de faca com o nome gravado só do Itamar, né? Agora pensa que eu vou na casa do Itamar, mas eu não quero ter um relacionamento com ele, eu não quero dar ideia para ele, eu não quero falar com ele, eu não quero interagir com ele. Vai dar certo isso? Como pode alguém querer ser filho de Deus se não tem nenhum interesse, nenhum esforço, nenhuma vontade de ter qualquer tipo de relacionamento com Deus? Não, irmãos. Eu só me torno filho de Deus a partir do momento que eu recebo o favor dele sobre a minha vida. Foi presente, eu não merecia, mas apesar de não merecer, eu voluntariamente e humildemente aceito a oferta, aceito o convite dele. Tem pessoas que falam, você tem que aceitar Jesus. Não, eu não tenho que aceitar Jesus, não. Jesus não precisa que eu o aceite. Não, irmãos. Como que foi o apelo que eu ouvi uma vez? Jesus te ama. Quase um negócio meio tipo assim, não faz isso com ele não. Deus precisa de você. Não, irmãos. Pensa bem. Pai precisa de filho para quê? Eu tenho filho, tá? Pai precisa de filho para quê, irmãos? Falando de necessidade. Necessidade. Um pai precisa ter filho? Precisa, irmãos? Os pais tudo assim, ai meu Deus, se eu respondo que não, a esposa me pega. Um pai precisa ter filho, irmãos, por necessidade. Por exemplo, um pai, ele vai perder a saúde se não tiver filho? Ele vai empobrecer se não tiver filho? Não ter filho é sinônimo de infelicidade o resto da vida? Filho não é necessidade, filho é propósito. Filho não é necessidade, filho é propósito. Você tem um filho. O filho nasce, você tem mais despesa, mais preocupação, mais trabalho, menos dinheiro, menos sono. Se nós formos analisar sob uma ótica fria, filho é um mau negócio. Pensa sob uma ótica fria. Filho é um mau negócio. Sob uma ótica fria. Você conseguiu dormir despreocupado depois que o Cauã nasceu? Quando é pequeno, a gente fica preocupado se vai dormir, se vai engasgar, se vai gofar. Aí o filho cresce, não é assim, Tamar? Cadê? Tá onde até essa hora? Tá em boa companhia, tá em má companhia? Vai chegar, não vai chegar? Aonde que tá? Não... Aí depois que casa, o marido tá cuidando direito, a esposa tá cuidando direito. Será que tá faltando alguma coisa em casa? Tá no exterior. Ai meu Deus, será que vai? Depois que o filho nasce, a gente tem preocupação pro resto de uma vida. Mas por que todos nós queremos ter filhos? Porque todos nós nos sentimos mais felizes, mais plenos e mais realizados em ter filhos. Porque filhos têm a ver com o cumprimento do propósito da nossa vida. E a gente só tem alegria no propósito. No propósito. Não é necessidade, é propósito. É propósito. Deus não precisava de nós. Deus não precisa do nosso amor. Deus não precisa de mim, de você. Deus não precisa da nossa oferta. Deus não precisa que a gente venha ao ambiente coletivo do culto. Deus não precisa. Não há nada que a gente faça nesse plano que mude quem Deus é.
Eu posso não acreditar em Deus, Deus vai continuar existindo. Eu posso não honrar a Deus, Deus vai continuar sendo soberano. Eu posso virar as costas para Deus, Ele vai continuar sendo pleno, adorado e glorioso. Na verdade, somos nós que precisamos. Nós é que precisamos dele, nós é que precisamos do amor dele, nós precisamos do favor dele, nós precisamos do céu dele, nós precisamos da salvação dele, nós precisamos do perdão dele, nós precisamos da provisão dele, somos nós que precisamos dele. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, ou seja, é porteira fechada. O que você trouxe quando você veio para esse mundo? Nada. O que você vai levar quando você partir desse mundo? Nada. Isso é a prova inquestionável de que nada do que nós usamos é de fato nosso. Nós apenas usufruímos dos recursos que já estavam aqui quando nós chegamos. A gente usa e um dia a gente devolve. Então, irmãos, Deus já está sendo bom. A gente já está no lucro, porque a gente vive num mundo que não é nosso. A gente usa de recursos que não é nosso. A gente tem uma saúde que não foi criada por nós. Nós somos administradores, nós fazemos manutenção. É como eu viajar, deixar minha casa, meu carro e meus bens e pedir para o Cleiton cuidar. É tudo meu. Ele só está cuidando. E um dia ele vai ter que devolver. Deus, Ele não precisa te dar a prova da bondade dEle, querido. Ele já deu. A sua vida já é um milagre. A sua história já é um milagre. O ar que você respira, apesar dessa máscara, já é um milagre. Ter sido amado por Deus e ter recebido Jesus já é um milagre. A Bíblia fala que Ele nos chamou para sermos filhos. O desejo do coração de Deus não é que você viva apenas como um religioso, frequentador de igreja, que passa uma vida inteira no débito, acreditando que eu preciso fazer algo mais para ser amado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus já decidiu te amar, ponto. Não há nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar ou para Deus te amar mais. O amor que um pai tem pelo filho é decisão do pai. O filho nasce e já tem o amor do pai, ele não fez nada, ele simplesmente existiu. Esse filho não deu nada para o pai, não fez nada pelo pai, ele simplesmente nasceu. Na verdade, antes do filho nascer, ele já é amado pelo pai. No minuto que esse pai, quando eu falo pai e mãe, no minuto que os pais têm a notícia de que estão grávidos, essa criança já tem o amor. Essa criança não fez nada para merecer amor. Assim como eu e você, nós não fizemos nada. Deus decidiu nos amar, o mérito é dele. Ele decidiu nos amar, ponto. Então para de tentar conquistar o amor de Deus pela sua própria força. Você já é amado. É um esforço desnecessário. É como você pagar um preço para conquistar algo que você já tem de graça, já é teu. Ponto. Só que Deus, ao te amar, e Ele já te ama, Ele tem a expectativa de ter um relacionamento com você. Aí envolve a outra parte. Nós amamos os nossos filhos, mas vocês concordam que tem filhos que não têm bom relacionamento com seus pais? Vocês concordam que tem filhos que crescem e viram as costas para os seus pais? Vocês concordam que tem filhos que desonram pais? Que tem filhos que abandonam pai? Sim. Apesar de terem sido imerecidamente amados. O fato de Deus me amar não pressupõe um relacionamento, porque o relacionamento só será possível se eu decidir corresponder a esse amor e escrever uma história com Ele. Aí é outro negócio. Se eu decidir viver como filho, se eu sou filho, eu vou viver segundo os valores do meu pai. Se eu sou filho, eu vou viver nas regras do meu pai, porque filho que é filho obedece. Se eu sou filho, eu vou estabelecer um relacionamento de honra com o meu pai, porque a Bíblia manda honrar pai. E se Deus é meu pai, eu também tenho que honrá-lo, da mesma maneira que eu espero que meus filhos me honrem, e da mesma maneira que eu honrei meus pais naturais. Se
eu quero ter um relacionamento de filho com Deus, eu vou viver com Ele em aliança. O que é aliança? Eu sou filho, no dia bom eu sou filho, no dia mau eu não sou filho só quando a coisa está dando certo. Eu me lembro que quando eu morava na casa dos meus pais, nós tivemos momentos financeiramente confortáveis, mas eu me lembro que nós tivemos momentos financeiramente desconfortáveis e eu continuava sendo filho. Eu me lembro que eu e meu pai tivemos momentos assim de um relacionamento maravilhoso, mas eu me lembro de momentos onde eu estava muito chateado com meu pai, mas eu continuava sendo filho. Entende, irmãos? Isso é aliança. Você não pode ter aliança hoje, amanhã não ter de novo, depois ter de novo, amanhã não tem de novo. Quem faz isso nunca teve aliança. Então, se eu quero ter Deus como Pai, eu vou ter uma aliança com Ele. Seja por que for, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, Ele continua sendo meu Pai. Eu vou viver sobre as regras dEle, porque Ele é meu Pai. Eu vou ter prazer em estabelecer um relacionamento com Ele, interagir com Ele. Deus é interativo, porque Ele é o meu Pai. Mas as pessoas, elas pegam todo o universo do relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com Ele em correspondência ao amor, e pelo simples fato da gente ser abençoado com meia dúzia de bens materiais e saúde, etc e tal, essa pessoa, ela pressupõe que ela seja filho de Deus. Não, você não pode ser filho de um pai que você não aceita como pai, não corresponde como pai, não honra como pai, não se relaciona como pai, não obedece como pai e não tem aliança com ele como pai. Você não é filho. Entende, irmãos? Se eu não sou filho, por que razão Deus me puniria me levando para um céu, para passar a eternidade com aquele que a minha vida inteira eu não fiz nenhuma questão de estar junto? Seria uma punição. Eu passei a vida inteira, eu nunca quis saber de Deus, por que razão o céu seria uma punição? Não, irmãos. A gente está sempre esperando mais de Deus, esperando mais de Deus, esperando mais de Deus, como se tudo que Ele já fez já não fosse suficiente. Mas a gente não parte do pressuposto que o Senhor, apesar de não precisar de absolutamente nada que nós tenhamos para oferecer-lhe, a gente não considera que Deus tem a expectativa de ter um relacionamento com aquele que Ele já amou. Ele já amou e Ele deseja te receber como filho. Como filho. Só que no dia que eu me torno filho, eu vou ter que adequar a minha vida aos padrões do meu pai. Eu não tenho filhos adotivos. É até um desejo meu e da minha esposa futuro. Mas pensa que você pega uma criança, independente da cultura que ela venha, dos valores que ela venha, independente do nível social ou cultural que essa criança venha, a partir do momento que ela se torna o seu filho, começa uma mudança de mentalidade, de valores e de cultura. Entenda que se essa criança já não fosse previamente amada, ela nem se tornaria filho. A mudança não é para ser amado, a mudança é porque eu já fui amado. Entende? Então, é como casamento. Você não vai ser um cara mais paciente, mais gentil, mais legal, para ter o amor da sua esposa. Parte do pressuposto que se ela já não te amasse, ela nem teria se casado contigo. Então agora, a mudança não é para ser amado. A mudança é simplesmente para agradar ou para honrar a aliança que foi estabelecida. Amor, ele já foi lá no início. Eu amei essa criança e a adotei. Agora, toda mudança ela vem por causa do relacionamento. Porque como pai eu quero dar a essa criança uma identidade nova. Eu quero dar a essa criança os meus valores, o meu legado, o meu destino. Eu quero que um dia essa criança cresça e como um filho comece a cuidar das minhas coisas.
O desejo do coração de Deus é te confiar o reino dele, é te colocar em uma posição de governo, é te tirar de uma mentalidade caída, escrava, miserável, condenada, e te dar uma mentalidade real para que você viva como filho, para que você haja como filho de Deus, para que você se aproprie do seu lugar. Filho não pergunta se pode sentar à mesa, ele senta porque ele é filho. Filho não pergunta se ele pode entrar na casa, ele entra porque ele é filho. Filho não pergunta se pode abrir a geladeira, ele simplesmente vai lá e abre porque ele é filho, entende? Quando nos tornamos filhos de Deus, a gente sai desse relacionamento melindroso, a gente para de, Senhor, não, você é filho, você tem intimidade, você pode chegar, você pode pedir, você pode governar, você pode se mover no universo das coisas de Deus, porque ele é teu pai. Como filhos, nós somos herdeiros. Irmãos, pensa, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Apesar de não termos feito nada para merecer, agora eu sou filho, agora eu tenho direito, não só aquelas bênçãos básicas, mas eu tenho direito às promessas de que as bênçãos me alcançarão. Eu tenho a promessa de que em Deus eu faria proezas. Eu tenho promessa de viver em um nível sobrenatural. Eu tenho a promessa de falar e Deus me ouvir. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem com que Deus não nos ouça. Não é que Deus não escuta, Deus não dá ouvidos, mas quando eu sou filho, eu tenho a atenção do Pai. Um patrão não está disponível full time para os seus empregados, mas para o filho é outra história. Um empregado pode deixar de ser empregado, mas um filho jamais deixará de ser filho. Deus não quer ter um relacionamento contigo de senhor e escravo, mas de pai e filho. Apesar do meu pai também ser o meu Senhor, significa que Ele me dá ordens, Ele me dá deliberações, eu tenho responsabilidades, mas eu também tenho o amor dele, eu tenho o coração, eu tenho acesso a lugares que os amigos não têm, eu tenho acesso a privilégios que as visitas não têm, eu tenho acesso a ambientes que os empregados não têm, porque eu sou filho. Se coloca de pé nessa hora. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.